pessoal, estamos gravando a partir de agora a aula, tá? E eu vou disponibilizar essa gravação lá no YouTube para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Vamos ter live do DJ Clo, com certeza. Vamos ter live. Eu vou botar aí quantos da minha live? Vai ser quantos? Vou montar uma live com 8 presentes. É com certeza 8, porque eu não sei cantar, então não vou conseguir colocar mais do que 8 presentes nessa live. Ok, a Raíssa está colocando para nós aí fazer uma live com o DJ Clodoaldo, 8 horas ao vivo a live. Vamos fazer, vai dar 8 inscritos, com certeza. Maravilha. Vamos lá então, vamos para o nosso exercício. A aula está sendo gravada, nós vamos colocar essa aula no YouTube, tá? Para vocês assistirem. Então, vamos à aula. Na aula passada eu passei para vocês fazer o 17 e o 19. Espero que todos fizeram. E ficou então para eu fazer alguns exercícios. Eu vou fazer o 18 e vou também fazer o exercício número 8. Vou começar pelo número 8. Depois a gente vai e faz 18 para vocês. Então, qual seria o exercício número 8? Vamos lá. Então, vamos tirar aqui um instantâneo. Exercício número 8. Eu vou colocar na tela para vocês aí. Lembrando que essa aula está sendo gravada, né? Vamos colocar aqui. Coloca no chat, por favor, vocês estão visualizando o número 8. Coloquem aí. Se sim, sim. Se não, não. Coloquem se estão visualizando. Ok, então todo mundo acompanha o número 8 aí. Então, o exercício número 8 diz o seguinte. A esfera de peso P, 50 kg força, encontra-se em equilíbrio encaixada entre duas superfícies, uma vertical e uma outra inclinada em 60 graus em relação horizontal. Pedem-se a reação da parede vertical sobre a esfera e a reação da parede inclinada sobre a esfera. Então, se você tem dois contatos, você tem duas forças de contato. Então, você vai ter uma força de contato aqui, ó, e você vai ter uma força de contato nesse ponto aqui. Então, nesse exercício, você tem duas forças de contato, tá? Uma neste ponto e outra força nesse ponto, tá bom? Então, vamos lá. A primeira força que nós temos é a força peso. Ela fica no centro, então a força peso, ela aponta para baixo. Então, a primeira força que a gente vai colocar é a força peso. Então, vou botar bonitinho aqui o peso da esfera. Se você estiver me acompanhando aqui, você vai ter uma força de contato aqui, ó, nessa posição. Você tem uma força de contato. Essa força de contato quer dizer o seguinte, essa esfera, a esfera empurra a parede para lá. O que a parede faz? Reage e empurra a esfera de volta, tá? Eu vou colocar, então, essa força que a parede faz na esfera lá no centro, para ficar bonitinho para nós, ó. Vou desenhar aqui, ó, no centro, ó. Então, você vai ter uma força aqui, tá? Que é a força que essa parede, que esse contato aqui fez, ó. Vai ser essa força que eu vou chamar de contato 1 ou normal 1, tanto faz, tá? Que é a força de contato. Nessa posição aqui eu tenho um contato, ó. Então, bem aqui, você também tem uma força de contato que empurra para cima, tá? Então, nessa posição, você vai ter uma força de contato que vai estar aqui, ó. Ó, você tem uma força de contato nessa direção, certo? Só que eu vou desenhar ela a partir do centro, ó. Então, essa é a força de contato que eu teria. Como eu vou desenhar a partir do centro, eu vou desenhar ela aqui, ó, para vocês, ó. Então, essa é a força de contato que eu teria devido a esse contato que nós estamos tendo aqui, ó. Então, você teria essa força de contato que eu vou chamar de normal 2. Então, se você pegar o centro, esse pontinho central aqui, tá? Eu vou desenhar ele de novo para ficar bonitinho, para vocês entenderem. Então, vou pegar o centro aqui e vou desenhar as forças que eu tenho no centro. Você tem o peso, você tem uma normal para cá e você tem uma normal inclinada aqui, ó. É isso que eu tenho lá, naquele centro. Então, peso, uma normal que eu chamei de normal 1 e essa normal que eu chamei de normal 2. Agora eu tenho que achar o ângulo. Que ângulo é esse que eu tenho aqui, ó? Se eu tracejar aqui, ó, que ângulo é esse que eu vou obter nesta posição, tá? Então, esse é o nosso grande desafio aqui que eu tenho que encontrar. Agora, se não deve ser muito difícil não, ó, porque aqui você tem a normal, certo?
Então, aqui, ó, se você projetar o peso, você tem aqui um ângulo de 90, aqui é 60 graus, que ele já deu aqui para nós, né? Que esse ângulo aqui é de 60 até o plano inclinado. Então, aqui é 60, aqui é 90. Então, que ângulo é esse aqui? Se eu chamar esse ângulo de alfa, este ângulo aqui também é alfa. Como a normal 2 é perpendicular ao plano, ou seja, que é alfa, que é 90, ó, se você tem alfa e 90, o ângulo que sobrou é 60. Então, este ângulo aqui, ó, é 60 graus. E este ângulo é exatamente qual ângulo? É exatamente este ângulo aqui, ó. É exatamente este ângulo, 60. Então, este é igual a este, porque são opostos pelo vértice. Pô, se esse ângulo é 60, este ângulo aqui vale quanto? Este ângulo vale 30, porque tem que ter 90 graus. Então, você teria, então, aqui, ó, exatamente aqui, se você projetar, este ângulo aqui vale 30 graus. Tudo bem, senhores? Coloca lá no chat. Ficou claro? Sim, sim, sim. Se não, 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 eu vou e faço de novo. Tá? Deixa eu apagar aqui todos os rascunhos que eu fiz para fazer tudo novamente para ficar 100% claro para todos os alunos aí o que eu estou fazendo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, eu vou apagar aqui a força-peso e vou mostrar ela novamente para vocês. Ó, o peso está na vertical, então ele vai lá para baixo, certo? Como o peso está na vertical, ele forma com a horizontal, que é essa aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Ó. Então, esse ângulo aqui é de 90, tá certo? Este ângulo aqui, ó, é esse que está aqui, ó, que ele deu para nós, ó, que vai até essa curva aqui, ó. Então, da horizontal até essa vertical, essa inclinada, esse ângulo é 60 graus. Então, eu preciso saber que ângulo é esse, ó. Então, eu vou chamar esse ângulo de alfa. Só que este ângulo alfa é esse mesmo ângulo alfa que está aqui, ó. Eles são opostos pelo vértice, ó. Você tem essa vertical preta e essa, ó, essa inclinada preta e essa vertical do peso. Então, são ângulos opostos pelo vértice, é igual. No contato aqui, ó, que você criou essa normal 2, tinha um contato aqui, ó. Ela é normal, ela é uma força de contato, então forma um ângulo de 90 graus, de um lado e do outro. E se você observar bem, ó, você gerou aqui um triângulo. Vou desenhar uma cor destacada para vocês, ó. Ó, você tem aqui um triângulo. Bem aqui, um triângulo. Certo? É um triângulo. Então, nesse triângulo verde, você tem aqui é 90, aqui é alfa. Tá? 90 alfa. Quanto que é esse ângulo aqui, então? Pô, se você tem, ó, alfa com 90, o que sobrou é 60. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Tá certo? Se você pontilhar aqui, ó, a continuação dessa sua vertical, você vai ver que este ângulo aqui, ó, é igualzinho a esse ângulo. Ó, eles são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo é 60. Ou se esse ângulo é 60, o de cá só pode ser 30, porque a horizontal com a vertical, ó, forma um ângulo de 90. Então, esse ângulo aqui vale 30 graus. Então, eu vim aqui para vocês, bonitinho, e coloquei aqui para vocês, ó, não se perderem. Ó. Que este ângulo aqui vale 30 graus. Tudo bem, senhores? Nicole, você não entendeu agora, ou agora entendeu? Porque eu refiz tudo de novo. Coloca para mim, Nicole, entendeu ou não entendeu? Sim ou não? Coloca no chat, não demora em colocar, senão eu me perco depois aqui. Então, não entendeu ou entendeu? Agora sim, essa é a pergunta minha, Nicole. Agora entendeu? Sim ou não? Beleza, Nicole entendeu, a gente continua. Então, perfeito. Então, agora você encontrou o ângulo aqui, ó, que vale 30 graus. Não esqueça, senhores, não esqueçam, se você tiver, gravem a tela, um programa chama Ocam, ele vai gravar a tela para vocês. Ah, não precisa gravar, né? Estou falando besteira, né? Claro que não precisa gravar, essa aula vai para o YouTube. Vai estar lá no YouTube para vocês. Não precisa gravar a tela, ela vai estar no YouTube disponível. Tá assim o Breno. Os ângulos internos de um triângulo pode ser considerado 180, certo? Certo. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Beleza. Então, o ângulo que falta também é 30. Você está falando que o alfa é 30. O alfa é 30, perfeito. Sem problema. O alfa é 30.
Eu só chamei de alfa por chamar, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso exercício. Lembra em sala de aula que você tem que fechar onde tem um ângulo? Então, se você vai fechar onde tem um ângulo, ó, você vai vir para cá, vamos caminhar. Você sai da bundinha do vetor. Opa, dessa cor não. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Uma cor mais para destacar mais. Então, você vai sair da bundinha do vetor e vai caminhar até aqui, né? E depois você sobe até a cabecinha do vetor. Foi assim que a gente aprendeu em sala de aula, não foi? Você anda na horizontal e depois anda na vertical. Esse cara que vai aqui, ó, esse camaradinho que vai aqui, está encostado com o ângulo. Quando está encostado, faz o quê? Faz o quê? Coça. Então, esse cara é N2 cosseno de 30. Esse que está aqui. Esse camaradinho que está aqui, ó, ele está longe do ângulo. Quando está longe do ângulo, você acena. Então, ele é N2 seno de 30. Tá bom? Então, você projeta, você vai ter um N2 cosseno e N2 seno. Feito isso, acabou o exercício. Agora é só resolver. Tá? Vamos resolver o seguinte. O exercício, nós estamos em equilíbrio. Se você está em equilíbrio, você sabe que o somatório de forças na vertical é 0. E você sabe que o somatório de forças na horizontal também é 0. Isso quer dizer equilíbrio. Então, vamos ao exercício. Vamos começar primeiro na vertical. Então, vamos lá, vertical primeiro. Então, você vai dizer, o somatório de forças na vertical é igual a 0, e eu vou orientar para cima como positivo. A orientação pouco importa, tá? Estou orientando para cima como positivo. Então, vamos lá, vamos somar todas as forças na vertical. Quando eu olho para o meu desenho, eu estou olhando para o meu desenho. Meu desenho é esse aqui, senhores, ó. Esse é meu desenho. Tá certo? Então, olhando para o meu desenho. Tenho quantas forças na vertical? Eu tenho duas, ó. Tenho esse cara aqui que está na vertical e esse cara aqui que está na vertical. Não tem mais ninguém. Então, só que um está para cima e o outro está para baixo. Então, o N2 seno de 30 está para cima, então ele é positivo. Então, N2 seno de 30 é positivo. O peso está para baixo, então é negativo. Peso igual a 0. Observe que eu somei as forças na vertical, só me interessa elas. Tá? Então, pega o peso que está negativo, joga para cá, positivo. Então, ficaria N2 seno de 30 é igual ao peso. Só que o peso vale 50. Então, você teria que N2 seno de 30 é igual a 50. Pega o seno de 30, está multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. Então, N2 vai ser 50 sobre o seno de 30. Então, você vai obter N2 igual a quanto? Quanto que é 50 dividido por seno de 30? Alguém coloca no chat, por favor. Beleza! 100 kg força. Então, você já achou N2, 100 kg força. Perfeito. Agora, vamos fazer as forças na horizontal. Então, lá, somatório de forças na horizontal é igual a 0. Eu vou orientar para a direita como positivo. Na horizontal, agora eu tenho quantas forças? Ó, eu tenho uma força, duas forças. Só tenho duas na horizontal. Então, quem aponta para a direita? N1. Quem aponta para a esquerda é N2. N2 cosseno de 30. Isso igual a 0. N1 aponta para a direita e N2 cosseno de 30 aponta para a esquerda. Tá bom? Então, N1 menos 100 cosseno de 30, que é o N2, é igual a 0. Esse camaradinho está negativo. Joga para o lado de lá, positivo. Então, N1 vai ser 100 cosseno de 30. Então, N1 vale quanto? Coloca na tela, por favor. Dá quanto? Quanto que dá N1? 86,66 kg-forças. Agora, vamos responder o exercício nosso. Vamos lá. Letra A. Ele perguntou qual é a reação da parede vertical. Vertical é N1. Esse aqui é vertical. Ó. É essa reação aqui, ó, que está nesse ponto. N1. Então, a reação da vertical, 86,6 kg-força. Letra B. Qual que é a reação da parede inclinada sobre a esfera? Então, ele quer essa reação aqui. Ó. Essa reação é N2.
Então, N2 vale 100 kg força. Tá aí o exercício número 8 da apostila de vocês, que trabalha com esferas. Ok? Quem gostou, põe olá, põe ok no chat. Tá? Quem gostou, põe um okzinho aí para nós. Vamos agora para o exercício número 18. Esse é um dos mais difíceis da apostila. Se não é o mais difícil, ele está entre os mais difíceis da apostila. Vamos então para o número 18 e vamos brincar um pouco com esse número 18 aí. Ok, então eu vou limpar a tela para vocês. Limpei a tela. Vou trocar o exercício, colocar o exercício número 18 aqui para nós. Então, esse número 18, que está aí, página, eu não sei. A apostila tem vários modelos, então cada modelo tem uma página, tá? Exercício 18. Tá. Estão acompanhando na tela? Põe sim, sim, sim. Se estiver acompanhando na tela de vocês, o exercício 18. Perfeito. Então, beleza. Então, vamos lá. No exercício 18, o que eu tenho? Uma barra homogênea AB. Então, AB é essa barra que está aqui, senhores. Ó. Essa é a barra homogênea AB. Peso 51,96. Encontra-se em equilíbrio apoiada numa parede vertical lisa e mantida por um fio ideal AC, que faz o ângulo de 30 graus com a vertical. Então, beleza. O fio AC está aqui, esse é o fio, que forma um ângulo de 30 graus com a vertical. Pedem-se a tração no cabo, o ângulo θ que a barra forma com a parede e a reação entre a parede e a barra. Perfeito. Então, tem uma reação aqui, ó, entre a parede e a barra. Ele quer exatamente esses valores aí para vocês. Então, como é que a gente faria, então, esse tipo de exercício? Você, para responder esse tipo de exercício, você precisa inicialmente colocar as forças, né? Quais são as forças que eu tenho atuando no meu sistema? Tá? É o primeiro passo que nós temos que fazer. Então, quais são essas forças que estão atuando aí? Tá? Quais são as forças que estão atuando no nosso sistema? Vamos lá? Então, para fazer isso, vamos desenhar bonitinho aqui para não ter nenhum tipo de dúvidas. Vamos limpar a tela e vamos colocar então as forças. Então, a primeira força que a gente observa é a força peso da barra, que está no meio da barra. Então, você tem uma força peso aqui, ó, no meio da barra. Tá? Aqui você tem uma força no cabo, bem aqui, certo? Você tem uma força no cabo aqui. E aqui nesse ponto, você deve ter aí duas forças, né? Uma força horizontal, né, e uma força vertical. Então, você deve ter aqui duas forças nesse ponto, uma horizontal e uma outra vertical. Então, essas são as forças que a gente tem nesse exercício. Eu vou chamar aqui força horizontal e eu vou chamar aqui de força na vertical. Aqui você tem a tração no cabo, que é o que ele pede, e aqui você tem o peso da barra. Então, essas são as forças que nós estamos aí no exercício. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, agora eu preciso, então, descobrir que ângulo é esse aqui, ó. Essa é a parte mais difícil do nosso problema, que é descobrir exatamente esse ângulo aí do exercício, tá? Sem eu saber esse ângulo, eu não consigo, então, dar continuidade ao meu exercício, porque eu ficaria aí sem o ângulo, tá? Para fazer isso, vamos entender o seguinte. Esse cara aqui, ó, este ângulo aqui, ele vale. Toda a vertical vale 180. Como aqui é θ, este ângulo aqui vale 180 menos θ. Então, este ângulo vale 180 menos θ. E como é que eu encontro este ângulo alfa aqui? Ó? Como você tem aqui um triângulo, estão vendo que isso aqui é um triângulo? E você sabe que se eu somar todos os ângulos de um triângulo, tem que dar 180. Então, se você pegar alfa com mais 30, então se você pegou esse, ó, alfa, com mais este ângulo 30 e mais esse aqui, ó, que é 180 menos θ, isso tem que dar 180. Tá? 180 eu posso cortar com 180.
E eu pego θ, passa para lá, e eu pego 30, passa para lá. Então, meu ângulo alfa, ele é θ menos 30. Então, este ângulo alfa que está aqui, ó, é θ menos 30. Tudo bem? Então, este ângulo alfa é θ menos 30. Eu estou comentando isso porque a gente vai ter que lembrar de algumas regrinhas aqui. Por exemplo, a regrinha do seno. Quem é o seno de A menos B? Vamos relembrar? Quem é o seno de A menos B? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Lembra dessa regrinha? Seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Tá? Essa é a regrinha do seno de A menos B. Tá certo? Então, se você considerar que o seu A é θ e o B é menos 30, então vamos reescrever. Então, quem seria o seno de θ menos 30? Quem seria esse seno? Seria seno de θ cosseno de 30 menos seno de 30 cosseno de θ. Tá? Isso seria o seno de A de θ menos 30. Ok? Cosseno de 30 eu sei quanto que é, e o seno de 30 eu também sei quanto que é. Então, o cosseno de 30 aí para vocês e o seno de 30 eu também sei quem é. Beleza. Estou comentando isso para a gente poder fazer esse exercício aqui, para a gente poder encontrar quanto que vale essa tração. Tá. Então, nesse tipo de exercício, você tem lá, então, a seguinte ideia. O somatório dos momentos no ponto B, vou pegar esse ponto aqui, ó, ponto B, eu vou dizer que é zero. Então, o somatório dos momentos no ponto B é zero. E vou orientar o sentido anti-horário como positivo. Estou pegando o ponto B porque é um ponto que tem mais forças que eu não conheço. Então, o ponto que tem mais forças que eu não conheço é o ponto que eu vou orientar para me responder o exercício. Então, o que sobrou? Momento. Lembra de momento? Momento é força vezes distância. E aí você tem que verificar que ano que o negócio gira. Eu vou colocar aqui para vocês, acompanhem comigo. Ó. A origem está aqui. Eu pego a força, a tração. Ela empurra minha setinha nessa direção aqui. Olha como é que o movimento da seta faz. Ó. A origem está lá em B, eu estou apontando para a seta. A seta, essa força empurra a seta nessa direção. Então, o meu movimento é esse. Ó. Esse movimento é um movimento horário. Então, novamente, ó, acompanha o raciocínio. Ó. Eu vou lá onde está a força empurra a minha seta para cá. Ó. Olha o movimento da seta laranja aí. Ó. Ela faz esse movimento. Ó. Esse movimento é um movimento horário. Então, momento é força, que é essa força que está aqui, a tração, né? Vezes a distância que é o tamanho da barra, que eu vou chamar de L, né? E o sentido é o sentido horário. Então, se é horário, é negativo. Tudo bem? Então, aqui, ó, quando eu for responder o exercício, eu tenho lá menos porque vai girar no sentido anti-horário, então menos força, vezes distância, o tamanho é o tamanho da barra, vezes o seno do ângulo. Então, vezes seno de alfa. Então, vezes o ângulo que está aqui. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Perfeito. Agora eu vou vir para cá. Ó. Este ângulo aqui é θ. Ó. Agora eu vou pegar a força-peso. A força-peso, senhores, já está na metade da barra. Então, se eu chamei a barra toda de L, tá? Nós chamamos a barra inteira aqui de L. Ó, você pegou esse tamanho da barra. Aqui, ó, você chamou essa distância aqui de L. Você chamou essa distância aqui de L. Nós chamamos essa distância de L. Se o peso está na metade da barra, então o peso está em L sobre 2. Tá certo? Pessoal, momento, respondendo o Matheus aí, momento não se usa só quando está articulado. Momento se usa sempre que você tiver um corpo extenso. A barra aqui é um corpo extenso, então você tem que usar o momento. Então, novamente, ó, se o peso está na metade da barra, então o peso está em L sobre 2. Então, vamos pegar o momento da força-peso agora. Acompanhe o raciocínio aqui para vocês não se perderem. Ó. A origem está aqui, a força-peso está aqui. Ó. Ela empurra minha setinha para onde? Para baixo. Olha o movimento da seta. Está aqui, ó, ela empurra para
baixo. Então, minha seta faz esse movimento, ó, movimento anti-horário. Acompanhe de novo comigo, ó. Aponta onde está o peso, ele empurra para baixo, olha o movimento da seta, ó. Ela empurra para baixo, então minha seta saiu dessa posição, veio para essa, ó. Então, ela deslocou no sentido anti-horário. E anti-horário para nós é positivo. Então, esse momento do peso, ele passa a ser positivo. Então, mais a força peso, vezes a distância, então é L sobre 2, que o peso está na metade da barra, vezes o seno do ângulo. Então, vezes seno de θ. Tá? Isso igual a zero. Então, vezes o seno do ângulo. O ângulo é θ, né, que é o ângulo entre a força e a distância. Então, vezes seno de θ, que é igual a zero. Ok, então agora vamos substituir os valores. Eu posso cortar o L, porque ele aparece aqui e aparece aqui. Então, eu posso cortar o L e fica menos T vezes o seno de alfa, só que nós sabemos que alfa é θ menos 30, mais o peso, que é 51,96 sobre 2, vezes o seno de θ. Então, vezes seno de θ, isso igual a zero. Então, novamente, quem é o seno de θ menos 30? Quem é seno de θ menos 30? Nós já colocamos aqui que o seno de θ menos 30 vai ser seno de θ cosseno de 30 menos seno de 30 cosseno de θ. Você vai usar esse argumento para poder fazer. Então, ficaria menos t que multiplica. Vou abrir um cochetinho aqui, porque esse cara aqui vai me dar seno de θ cosseno de 30 menos seno de 30 cosseno de θ, mais 51,96 dividido por 2, dá quanto aí na tela? Coloca, por favor. Quanto que é 51,96 dividido por 2? Quanto que é? Ninguém fez a conta, cadê o povo? Dormindo? 51,96 dividido por 2, quanto que é? 25,98 vezes seno de θ igual a zero. Então, aqui a gente vai parar, não dá para fazer mais nada por aqui. Ó. Observe que eu não tenho t e eu também não tenho θ. Então, você está limitado aqui aos dois sistemas. Tá? Eu não tenho t e nem tenho θ. Tá bom? Então, não tenho nenhum e nem outro. Então, para eu continuar resolvendo o exercício, agora eu vou ter que usar uma outra ideia. Então, para usar outra ideia, vamos agora para outra etapa. Deixa eu apagar isso aqui. Eu não vou usar mais, eu já usei ali. Vamos, então, fazer um outro exercício. Aqui. Ok, vamos fazer, então, agora o somatório de forças. Você sabe que o somatório de forças na vertical tem que dar zero para o sistema manter-se em equilíbrio. Eu vou orientar, então, para cima como positivo. Só que quando eu vou lá para a vertical, eu tenho algumas forças na vertical. Por exemplo, eu tenho um peso, e essa tração que está aqui, eu vou ter que projetar ela em X e projetar ela em Y. Tá certo? Então, a tração eu vou ter que projetar em X e projetar em Y. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Dúvidas? Eu vou pegar essa tração aqui e vou projetar ela em X e em Y. Ok. Então, vamos lá. Então, para fazer essa tração, projetando ela em X e em Y, eu vou desenhar aqui de novo ela para vocês. Ó. O que nós temos ali é o seguinte, eu tenho uma tração que está inclinada aqui. Ó. Só que eu preciso saber qual que é a inclinação dela. Qual que é a inclinação dela? Se eu traçar aqui uma linha horizontal e traçar aqui uma linha vertical. Qual a inclinação que eu vou ter para essa tração T? Porque eu preciso escrever a tração T na vertical e na horizontal. O meu grande problema é que a horizontal é aqui, ó. Certo? Essa é a horizontal. Essa aqui é a minha vertical. Ó. Tá. Se eu tenho a vertical com essa linha aqui, ó, a vertical com essa linha forma um ângulo. Que ângulo é esse? É esse mesmo ângulo que está aqui, ó. Ó, vertical
Com essa linha, forma um ângulo de 30. Então, esse cara aqui é 30 graus. Ó. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Tá certo? Ficou claro para vocês que o ângulo é 30? Põe aí, por favor, no chat. Sim, 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 ficou claro. Ó, basta você pegar aqui é vertical e aqui é a linha inclinada. O ângulo é 30. Então, se eu tenho a vertical e aqui a linha inclinada é a mesma, é a vertical. Então, o ângulo também é 30. Tá bom? Para a Nicole não ficou claro. Então, novamente, ó, vou desenhar de novo aqui para vocês entenderem. Ó, o que você tem lá, Nicole, é o seguinte, eu tracei aqui uma vertical aqui, ó. Essa é a vertical que eu tracei. E eu preciso descobrir que ângulo é esse, ó. Que ângulo é esse aqui? Entre essa linha inclinada e a vertical. Aí eu fui lá para cima, para ficar mais fácil de visualizar, ó. Lá em cima eu tenho, ó, vertical, bem aqui a vertical, não ficou legal essa cor, deixa eu trocar essa cor. Eu tenho aqui a vertical. Eu tenho a vertical. E tem aqui a linha inclinada. Ó, certo? Entre a vertical e a linha inclinada, ele está dizendo que o ângulo é 30. É isso que ele está dizendo. Tá certo? Agora, então, se você tem aqui a linha inclinada, é a mesma linha, olha lá, ó, mesma linha inclinada. E você tem a vertical, então a linha inclinada com a vertical tem que ter o mesmo ângulo. Se lá é 30, aqui também é 30. E o argumento para isso é Teorema de Tales. Sempre que você tiver, Teorema de Tales diz o seguinte, ó, sempre que você tiver duas linhas verticais, cortada por uma transversal, os ângulos alternos e internos são iguais. Então, esse ângulo é igual a esse, ó. Então, você tem duas linhas vertical. Você tem essa linha vertical aqui que eu tracei para vocês, ó. Você tem essa linha vertical, que está aqui ó, no exercício. E você tem essa linha vertical que está aqui no exercício. Cortada por uma transversal, os ângulos alternos e internos são iguais. É isso que diz a regra, tá bom? Deixa eu descarregar a figura aqui, só para ficar claro para vocês. Estou só descarregando a figura para não ficar enchendo a figura demais. Ok, então, vamos voltar ao meu desenho aqui. Deixa eu apagar isso. Ok, então, você tem que esse ângulo aqui é 30 graus. Aí vocês aprenderam lá comigo que você tem que fechar o triângulo. Ó. Então, você vem daqui a ponta para cima para fechar o triângulo. E vem a ponta para cá. A gente fecha o triângulo. Foi isso que a gente aprendeu em sala de aula. Tá certo? Então, você vai ter esse cara aqui está encostado, então vai ser T cosseno de 30, porque ele encostou no ângulo. E esse cara aqui está longe, ó. Então esse cara aqui é T seno de 30. Lembra da regra? Encostou, você coça, ficou longe, você acena. Então, encostou no ângulo, você coça, esse lado de cá ficou longe, você acena. Tá? Lembrando que T é exatamente esse cara aqui que é T. Ó. Então, ele é T. Então, esse cara está na vertical, esse cara está na horizontal. Tá? Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque você vai ter que precisar escrever quem é esse camaradinho aqui, ó, e quem é esse camaradinho aqui, ó, na minha peça, para poder responder o exercício. Tá? Então, eu preciso saber quem é quem. Então, aqui é meu T. Então, você sabe que esse cara aqui, ó, vai ser o T cosseno de 30, e esse cara aqui embaixo vai ser o T seno de 30. Tá? Então, agora eu vou voltar ao meu exercício para responder. Então, você tem somatório das forças na vertical. Então, quem está na vertical? Vamos lá? Somar na vertical. Só a barra. Eu estou analisando a barra, hein? Estou analisando a barra. Então, quem está na vertical na barra? Acompanhe comigo. Você tem a força peso para baixo e a tração para cima. Então, peso está para baixo é positivo, tração para cima é... Oh, desculpa, a gente está botando aqui para cima é positivo. Então, a T cosseno vai ser positivo. Então, aqui ficaria T cosseno de 30 é positivo. O peso está para baixo, é negativo. Aí a gente fala assim, professor, e essa força vertical aqui? Ó? Essa força vertical é zero, ela não está
atuando. Entenda que é o seguinte, essa barra está sendo comprimida nessa direção aqui. Então, só tem a força horizontal atuando aqui, ó, no exercício. Tá? Então, ele não fala que tem atrito na barra. Se não tem atrito, essa força aqui não existe. Tá? Então, essa força aqui é zero, porque ele não falou que tem atrito. Se ele não fala, ela é zero, só tem a força horizontal. Então, se essa força não existe, só tem peso e tração. Então, isso igual a zero. Você passa o peso para o lado de lá. Então, ficaria T cosseno de 30 é igual a 51,96. Eu pego o cosseno de 30, passo para lá dividindo. Então, T é igual a 51,96 dividido pelo cosseno de 30. Então, meu T é igual. Quanto é que dá essa continha? 51,96 dividido pelo cosseno de 30. Quanto é que dá a continha, senhores? Quanto é que dá? Quem vai dar a conta para mim aí na tela? Quem vai dar? Quem vai dar? Quem vai dar? 59,99? E qual é a terceira casa? Qual é a terceira casa, Nicole? Joga aí, a gente tem que arredondar. É 8. Então, você vai trabalhar com duas casas, redonda. Isso vai dar quanto, então? Isso vai dar 60 newtons. Então, a tração vale 70 newtons. Lembrando, se a tração vale 60 newtons, eu volto para cá agora e posso responder o exercício. Ó. Então, aqui eu ficaria, ó, acompanhe comigo, ver se vocês concordam comigo. Aqui ficaria menos 60, que multiplica o seno de θ, cosseno de 30, menos seno de 30, cosseno de θ, mais 25,98 seno de θ, isso igual a zero. Então, veja bem, a gente achou a tração lá, ó. Agora eu volto para cá para responder o exercício que está faltando. Então, agora faça uma conta para mim aí, para não ter dúvida nenhuma. Menos 60 vezes o cosseno de 30, vai dar quanto? Menos 60 vezes o cosseno de 30. Alguém ajuda aí, por favor, aí? Quanto é que dá isso? Menos 60 vezes o cosseno de 30. Quanto é que dá isso? 51,96. Maravilha. Então, isso aqui, ó, é menos 51,96 seno de θ. Certo? Porque eu multipliquei só o cosseno de 30. Agora, você vai pegar esse aqui, ó. Menos 60 vezes menos seno de 30. Então, isso vai dar 30 cosseno de θ. Confere se é isso mesmo. Ó. 60 vezes seno de 30 vai dar 30, porque seno de 30 é meio. Menos vezes menos vira mais. Mais 25,98 seno de θ, isso igual a zero. Então, olha só. Acompanhe comigo. Ó. 51,96 negativo com mais 25,98 vai dar quanto aí, pessoal? 51,96 negativo com mais 25,98 vai dar quanto? Quem vai dizer para mim quanto que é isso? Vai na calculadora. Ó. Menos 51,96 com mais 25,98. Coloca no chat, vocês estão demorando muito para colocar as contas. Mais 25,98. O pessoal já colocou aí que é menos 25, não é isso? Obrigado, gente. Então, vamos lá. Ó. Ficou assim, ó, menos 25,98 seno de θ, mais 30 cosseno de θ, isso é igual a zero. Eu vou pegar o menos seno e passar para o lado de lá, tá bom? Esse cara aqui, ó, vou passar para o lado de lá. Tá negativo, vai para lá positivo. Então, vou escrever aqui, ó, 30 cosseno de θ é igual a 25,98 seno de θ. Olha a sacada que eu vou fazer. Ó. O 25 não está multiplicando? Se ele está multiplicando, ele vai para lá o quê? Dividindo. Olha o cosseno. O cosseno não está multiplicando aqui, ó. Se ele vai para lá, ele vai o quê? Dividindo. Então, ficaria assim, ó, o 25 vai para lá dividindo, então ficou 30 dividido por 25,98. E do lado de lá, ficou o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Tá bom? Quanto que é 30 dividido por 25,98? Alguém faça para mim, por favor, quanto que é 30 dividido por 25,98? Vai dar quanto? 1,115. Então, olha o gordo aqui, para vocês não se perderem. Ó. 1,115, é isso que deu? Não, 1,15, né? Eu copiei errado aqui, peraí. Desculpem aí. É 1,15
é igual, do lado de lá ficou seno sobre cosseno. O que é seno sobre cosseno? Seno sobre cosseno é tangente. Aí eu quero passar a tangente para o lado de cá. Só a tangente, eu não quero o ângulo, só a tangente. Vocês aprenderem em sala de aula, quando isso acontece, isso vai com forma de arco tangente. Arco tangente de 1,15. Pessoal, como é que faz o arco tangente? Vocês lembram? Se lembra, coloca sim no chat. Se não lembra, eu vou explicar. Como é que escreve o arco tangente? Quem lembra, põe sim no chat. Quem não lembra, põe não. Então, arco tangente na calculadora é assim, ó. Vocês vão apertar a tecla Shift na calculadora de vocês. Shift. Aperta ela. E na sequência, vocês vão apertar a tecla tangente. Tan. Ele vai escrever na tela para vocês assim, ó. Tan a menos 1. Tan a menos 1 é arco tangente. Aí você põe tan a menos 1, depois põe 1,15. Aperta igual e ele vai te dar a resposta. Qual que é a resposta que ele deu para nós aí? 48,99. 48,99 graus. Tá? Essa é a resposta do nosso exercício. Tá bom? Voltando aqui na nossa barra, você somou as forças na vertical. Falta somar agora as forças na horizontal. Então, vamos fechar a nossa barra aqui, ó. Somatório de forças na horizontal, senhores. Não tem que ser igual a zero. Vamos orientar para a direita como sendo positivo. Então, somatório de forças na horizontal é igual a zero. Vamos voltar para a nossa barra. Ó. Olha a nossa barra aqui bonitinho para nós. Ó. Quantas forças tem na horizontal? Eu tenho essa força na horizontal, que é T seno. E tenho essa força na horizontal, que é o H. Só tem essas duas. Tá certo? Então, você tem que somar as duas e igualar a zero. Uma apontei para a direita, então ficaria T seno de 30, tá para a direita é positivo, e o H apontei para a esquerda é negativo. Isso igual a zero. Pego o H, jogo para o lado de lá. Então, T vale 60 vezes o seno de 30 é igual a H. Então, sua força H, ela vale 30 newtons, que é exatamente 60 vezes seno de 30, equivale a 30 newtons. Então, agora vamos responder a pergunta dele. Primeira pergunta dele, letra A. Quanto que vale a tração no cabo? Quanto que a gente achou de tração? A gente achou que a tração vale 60 newtons. Então, resposta, 60 newtons. Letra B, ele pergunta, quanto que vale o ângulo θ? A gente achou 48,99 graus. Letra C, quanto que vale a reação entre a parede e a barra? Essa reação vale, só tinha uma reação, e ela vale 30 newtons. Tá aí o exercício número 18. Tá certo? É o mais difícil que nós tínhamos na apostila. Se vocês entenderam, tá? Se não entenderam, coloca no chat a dúvida que eu volto e retiro a dúvida de vocês aí no chat. Tá certo? Se entenderam, vamos para o próximo exercício ou próxima matéria, que a gente finalizou todos os exercícios, né? Que a gente discutiu aí desse capítulo. Tudo bem? Eu vou esperar vocês colocar no chat. Enquanto isso, né? A gente vai, quem já colocou, a gente vai falar um pouquinho agora de atrito. Né? Quando tiver atrito, como é que funciona o nosso exercício quando envolve atrito. Quando vocês vão colocando dúvida, se tiver dúvida no chat. Se não tiver dúvida, não tem problema, a gente vai para o atrito agora, que é a nossa próxima sequência. Então, a nosso próximo tópico agora. Então, vamos lá. O que o pessoal colocou? Entendi, mas sem você explicar, não conseguiria fazer essa questão. Beleza, Nicole. Maravilha. Vocês têm aí, depois eu vou colocar no YouTube, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. O Matheus, professor, aquela força vertical não contou. Ela é zero. Lembra que aquela vertical a gente disse que ela é zero? Porque essa barra, ela só está forçando a estrutura nessa direção aqui, ó. Tá? Ela não está forçando para cima. Se ela não força para cima, você não tem reação. Tá? Então, só tinha nessa direção, só tinha um H. O vertical era zero. Então, jogamos vertical igual a zero, por isso não entrou. Tá bom? O senhor não ia fazer a 19? Não, a 17 e a 19, pedi para vocês fazerem, tá bom? Fará a correção 17 e 19? Não farei. Vocês vão fazer 17 e 19, que é muito mais fácil do que essas que eu fiz para vocês aí, tá bom?
Agora, a gente vai entrar lá na parte de atrito, página 83. Lá já começa o exercício de atrito para vocês, que é o atrito estático. Então, a gente vai fazer agora exercícios que envolvem atrito, tá? Que nós chamamos de atrito estático. Então, para isso, eu vou, então, limpar a tela para vocês, tá? E vamos fazer um pouco de revisão de atrito aqui para a nossa aula. Se eu vou discutir atrito, nós temos dois tipos de atrito, que é o atrito estático e o atrito dinâmico. Nós vamos focar no nosso curso somente atrito estático. Nós não vamos falar aqui de atrito dinâmico, porque nós estamos resolvendo exercícios que estão em equilíbrio. Então, nós vamos falar só do atrito estático. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube, lá tem um canal chamado PHDCV, vocês vão ter várias aulas de exercício de atrito lá, para vocês verem. Lá a gente faz de atrito dinâmico, tá? Não é o estático. O estático a gente está fazendo agora. Tá? O que é atrito estático? Atrito estático. Então, para discutir atrito estático, vamos imaginar a seguinte ideia. Você tem aqui a seguinte composição. Vou colocar aqui um eixo na vertical e um eixo na horizontal. Aqui na seguinte ideia para vocês. O atrito estático, ele pode ser zero até atingir um máximo. Então, olha só, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem como é que funciona isso. Aqui, ó, é o máximo, depois aí ele tem um pico aqui para baixo. Beleza. Aqui é mi estático vezes normal. E esse cara aqui é mi cinético vezes normal. Isso é força de atrito, tá? Então, aqui é força. E aqui você também está aplicando uma força. Você está aplicando uma força aqui. Você está tendo uma força aqui. E aqui você está tendo uma força. Essa força aqui é a força de atrito, que vai aqui, ó. Essa aqui é a minha força de atrito. Então, seria mais ou menos eu pensar assim com vocês, ó. Eu pego um objeto. O objeto está no plano. Eu pego esse objeto está no plano. Se ele estiver paradinho igual está aqui, a força de atrito estático é zero. Força de atrito é zero. Mesmo que tenha coeficiente de atrito. Mesmo que eu tenha coeficiente de atrito, a força de atrito estático é zero. Para que exista força de atrito estático, eu tenho que provocar no bloco uma força para que ela apareça. Então, se eu chegar nesse bloco aqui e começar a empurrar o bloco com uma força, então vamos botar aqui que o bloco seja uma força F. Certo? Se tem atrito, vamos botar que esse bloco tem massa 10 kg. Se tem atrito, de acordo com que eu vou empurrando essa força F, a força de atrito vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer. Uma força de atrito, ele é sempre contrária ao movimento da peça. Então, vai aparecer uma força de atrito. Tá certo? Se o bloco, tá, vamos imaginar que eu coloquei uma força de 1 newton. Quanto que é a força de atrito? Força de atrito é 1 newton. A FAT é 1 newton. Como é que eu sei isso? Entenda que o atrito estático, o máximo dele é mi estático vezes normal. Então, se você estiver pensando em termos de máximo, você tem que a força de atrito máxima é mi estático vezes normal. Então, a força de atrito máxima é o mi, que é 0,8, e a normal, que é 100. Né? A normal é igual ao peso, é 100. Então, a força de atrito estático máximo vale 80 newtons. Só que força de atrito, ela funciona assim. Se você provoca, ela aparece no mesmo tamanho que você provocou. Então, se você está provocando uma força de 1 newton, a força de atrito é 1 newton. Isso é estático, ele parado. Então, se você provocou a força de 1 newton, ele reage com newton. Se você aumentou a força F para 10 newtons, a força de atrito aumenta para 10 newtons. Então, a força de atrito é 10. Se você aumentou a força, botou uma força de 30 newtons, a força de atrito aumenta para 30 newtons. Enquanto ela está aumentando, o bloco está parado, não tem movimento. A força vai aumentando. Então, se eu aumentar a força F para 50, a força de atrito vai para 50 newtons. Então, não anda de novo. Então, professor, se eu aumentar a minha força F para 60, a minha força de atrito aumenta para 60.
Professor, ela aumenta infinitamente? Não, ela só vai aumentar até atingir o máximo. Quando ela atingir o máximo, ela não aumenta mais, tá? Então, se a minha força for para 75 newtons, a minha FAT vai para 75 newtons. Se a minha força chegar a 80, a minha FAT vai para 80. Professor, e se a minha força virar 81? O que acontece com a minha FAT? Aí ela não é mais 80, ela já chegou no máximo, que é 80. Aí quando ela chega no máximo, ela vira força de atrito dinâmico. Aí é Mi dinâmico vezes a normal. Então, a partir do momento que você botou uma força maior do que o máximo da força de atrito estático, o sistema entra em movimento e o atrito passa a ser chamado de força de atrito dinâmico. Olha o gráfico aqui para vocês. Ó. Se a força é zero, o atrito é zero. Se a minha força mudou para 10, a força de atrito vira 10. Se a minha força mudou para 50, a força de atrito também vai para 50. Se a minha força de atrito foi para 80, aqui é 80. Ó. Se a minha força foi para 80, o meu atrito foi para 80. Professor, e se eu aumentar minha força para 90? Observe, quando ele passa de 80, o atrito larga de ser estático e vira esse cara aqui, ó, pontilhado, que é o atrito cinético. Aí o atrito cinético é menor que o atrito estático. Tá? Aí tem que fazer a nova conta para saber quanto é o atrito cinético, porque vai depender do coeficiente de atrito cinético. Então, a força de atrito, senhores, estático, ela vai de zero até atingir o máximo, que é Mi estático vezes normal. Então, sempre que você tiver força de atrito estático, ela vai ser zero. Quando é que ela é zero? Quando a força for zero. Se você pegar esse cara aqui, ó, e não aplicar força nenhuma no bloco, não vai ter força de atrito, é zero. Se você pegar essa força e aplicar uma força de 10 newton, o atrito reage com 10 newton. Se você pegar essa força e aumentar para 30, o atrito reage até 30. Se você aumentar para 50, o atrito reage a 50. Se você aumentar para 80, o atrito reage até 80. Se você botar maior do que 80, aí explodiu o atrito só vai até 80, aí ela decai para um atrito cinético. Então, essa região aqui, ó, essa primeira região é estático e a segunda região é o cinético. O atrito cinético, ele pode ser igual ao estático? Pode, mas na maioria das vezes o atrito cinético é menor do que o atrito estático. Então, sempre que eu falar em força de atrito estático, entenda, a força de atrito estático depende daquilo que é provocado. Ela só vai ser Mi vezes normal, se o enunciado deixar claro que você está usando a força de atrito máximo. Se o enunciado deixar claro isso, que você está no atrito máximo, aí você põe Mi vezes normal. Professor, se o enunciado não falar que não deixar claro que é máximo, o que eu posso fazer? Aí, entenda, se não é máximo, você não pode botar Mi vezes normal, porque a força de atrito ela vai valer aquilo que ele reage. É esse caso desse exercício que a gente colocou aqui para vocês. Ó. O atrito reage de acordo com a força. Se eu falar que a força é 50 e o máximo é até 80, então se essa força é 50, o atrito reage com 50. Se essa força for 10, o atrito reage com 10. Se a força mudar para 20, o atrito reage para 20, até ele atingir o seu máximo. Se eu aplicar uma força igual ao máximo, ele reage com o seu máximo. Se eu aplicar uma força maior do que o máximo, que esse caso aqui de 81 é maior do que o máximo, aí ele sai do estático e cai para o cinético. Aí você tem que calcular a nova força de atrito, que é o atrito cinético, porque o sistema está em movimento. Então, de maneira geral, senhores, o atrito estático, ele é maior do que o atrito cinético, tá certo? Mas lembre-se, o atrito estático só pode ser substituído por Mi vezes normal, se somente se o enunciado deixar claro que você está usando o seu máximo. Se ele não falar isso, você não pode substituir por Mi vezes normal, tá bom? A força de atrito só é Mi vezes normal quando estiver no máximo. Lembrando que atrito é sempre contrário ao movimento. Então, você tem um movimento. Se você tiver uma força em sentido contrário, você tem força de atrito. Ok. Então, vamos resolver o exercício número 2, né, que ele vai dizer para nós o seguinte. Vocês
tem a seguinte argumento. Deixa eu colocar aqui o nosso teclado. Então, vamos lá. Você tem a força peso, que está aqui. Essa é a força peso. Você tem a força normal, que está aqui. E você tem a força de atrito, que está aqui. Então, nós temos força peso, força normal e força de atrito. Tá certo? E essa força F, você vai projetar ela. Então, você vai ter uma força F aqui, ó, projetando, e uma outra aqui, ó, lembra? A gente tem que fechar o triângulo. Você vai ter uma força F dessa forma. Essa força que está encostada com o ângulo, tá? Se encostou com o ângulo, você coça. Então, essa força aqui é F cosseno de 30. Essa força aqui está longe, então é F seno de 30. Então, F cosseno, F seno. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos pensar em termos de força de atrito. Nós sabemos que a força de atrito é máxima quando você tiver a força de atrito for μ vezes normal. Tá certo? Então, a força de atrito é máxima quando o atrito for 0,3 vezes a normal, que é 200. Por quê? Vamos imaginar que você comece o exercício só com um bloquinho, sem botar força nenhuma. Então, você tem o peso e você tem a normal aqui, tá certo? Então, a normal é igual ao peso no início do bloco, ou seja, sem colocar a força F. Então, a normal é 200 kg a força. Então, se você pegar, você vai chegar à conclusão, então, que a sua força de atrito máxima, ela tem que valer 60 newtons. Essa é a força de atrito máxima, tá bom? Então, olhando para esse argumento, o que você tem na horizontal? Então, na horizontal, você tem que o somatório de forças na horizontal é igual a zero. Oriento para a direita. Então, ficaria F cosseno de 30 menos a força de atrito é igual a zero. Passa a força de atrito para lá. Então, seu F é a força de atrito dividido pelo cosseno de 30. Então, você teria 60 dividido pelo cosseno de 30, que daria 69,28. 69,28 kg/força. Esse é o maior F que você tem. Qual que é o menor F? É quando a FAT for zero. Então, a sua FAT, ela assume um valor máximo, um valor zero, e ela vai até 60, certo? E a sua força F? Quando a FAT for zero, então se aqui for zero, a força é zero. E quando a FAT for 60, a sua força F vale 69,28 kg/força. Esse é o exercício 2, né? É isso mesmo? Confere, hein? Pega 69,28 vezes o cosseno de 30, vai dar 60, tá certo? E quanto que vale, então, essa é a maior força que você pode colocar para essa força? Então, você vai botar 69,28 vezes seno de 30, 34. Não, nada disso está correto.